Oi pessoal, o professor vai ler esse texto, tá? E vai explicar. O professor vai ler aqui no computador, mas você pode acompanhar a leitura aqui, tá bom? Aí no livrinho de vocês aí, aliás, no celular de vocês. Somos um povo constituído de mistura de várias etnias, de várias raças, por pessoas nascidas no Brasil e também por estrangeiros que vivem aqui. Essa composição, essa formação, né? Essa composição do povo brasileiro começou a se formar a partir do século XVI, por volta de 1500, 1600, por aí, tá? Com a chegada dos europeus. Os europeus, pessoal, é o continente europeu, que são os portugueses, espanhóis, aquelas pessoas que vieram para cá, para o nosso continente. O território onde hoje é o Brasil era habitado por centenas de povos indígenas, cada qual com a sua própria cultura. Então, cada tribo tem a sua cultura, a sua forma de viver, as suas regras. Os portugueses encontraram muitas tribos distribuídas por todo o território brasileiro, com culturas e hábitos próprios. No início, os indígenas se envolveram na troca de produtos por outras mercadorias. Porém, quando a colonização europeia se estabeleceu de verdade, com a exploração das terras, as relações com os indígenas se tornaram cada vez mais violentas e as guerras foram inevitáveis. Então, enquanto estava se trocando coisas, os índios trocavam produtos com os portugueses, tá? Era tudo festa. Mas depois os portugueses começaram a invadir as terras deles. E até hoje, pessoal, isso existe, sabia? Que os nossos índios, nossos irmãos índios, às vezes estão lá quietinhos, mas aí, infelizmente, as pessoas gananciosas vão lá e querem invadir a terra deles, tá bom? Então até hoje existe isso. Era comum entre algumas tribos indígenas aceitar europeus em suas comunidades, por meio da união desses membros com membros do grupo. Então existia casamento entre os brancos e os indígenas. Os filhos dessa união eram mestiços. Mestiços quer dizer mistura de branco com índio, chamados mamelucos, pois não eram considerados indígenas nem europeus, eram uma mistura, tá? Essas uniões deram início à mestiçagem dos povos e à mistura das culturas de cada um deles. Aceitar europeus. A mistura das culturas de cada um deles a aceitar europeus. Então, existe uma mistura entre as culturas, tá? Depois, pessoal, eu vou abaixar um pouco a tela aqui. No Brasil existem diferentes povos indígenas com costumes e tradições próprias. A gente viu que aqui no Mato Grosso do Sul existe uma dezena aí de povos diferentes, tá? Com suas culturas. E cultura, pessoal, lembrando que é cultura. Cada família tem sua cultura. Aí na sua casa, com seu papai e sua mamãe, tem um jeito de viver. Que aqui na minha casa tem outro jeito de viver, tá bom? No Brasil existem diferentes povos indígenas com costumes e tradições próprias. Alguns vivem isolados em aldeias em meio à floresta, sem contato com os não indígenas. Outros vivem no campo ou nas cidades. Lembra da última aula que eu falei sobre os índios que participam aqui do nosso meio urbano? E muitos deles incorporam hábitos da sociedade não indígena. Isso não quer dizer que deixem de ser indígenas. Lembra da última aula que o professor falou? Que eles vêm para cá, mas eles não perdem a raiz deles, tá? A raiz da cultura deles. E aí vocês vão responder essas perguntinhas que tem aí embaixo. As perguntas vocês podem copiar o texto, não há necessidade, porque o texto é muito grande, tá? Então, só as perguntas no caderno, aí você vai responder de acordo com o texto. Tá bom, pessoal? Aí semana que vem a gente vai começar a falar sobre os povos africanos.